A negociação é a melhor habilidade que você, como dev, pode desenvolver. E infelizmente eu aprendi isso da pior maneira possível, porque eu cheguei ao extremo de ter problemas de saúde por não saber negociar da maneira correta e não saber dizer não. Então, nesse vídeo eu quero contar para você um pouquinho de como foi essa história, como é que eu consegui superar esse desafio e também contar para você como você pode sair de situações parecidas. Essa ideia de conteúdo veio principalmente de um podcast que eu participei, que foi o Devs de Elite, e nesse podcast eu conto um pouco da minha história, então eu vou deixar o link desse podcast em algum lugar aqui do vídeo ou na descrição, dá uma olhadinha se você tiver interesse e quiser assistir o conteúdo de maneira completa, beleza? Mas nesse podcast, a Thaisa Candela, que é a pessoa que estava me entrevistando, ela pede para eu contar um perrengue que eu passei, principalmente dentro do mercado internacional. E eu lembrei dessa história que eu vou contar aqui para vocês, que foi no momento onde eu comecei a ter problemas de saúde por estar sob muita pressão e não saber negociar essa pressão da maneira correta. Então, por causa desses dois fatores, pelo fato de ser a minha primeira vaga como sênior e pelo fato de ser a minha primeira vaga dentro do mercado internacional, trabalhando para o Vale do Silício, inclusive, eu estava me colocando um nível de pressão absurda, porque até um pouco a síndrome do impostor estava atuando nesse momento. Eu tinha muito aquele pensamento de eu preciso entregar o mesmo nível, o mesmo código, a mesma qualidade, a mesma quantidade de tarefas que os outros sêniors que já estão aqui entregam. Senão vão descobrir que eu sou uma fraude, senão vão descobrir que eu não sou sênior de verdade e vão me demitir. Então eu tinha muito esse pensamento de vou ser demitido a qualquer momento, vão dizer que eu não sou sênior e eu ia perder tudo que eu havia conquistado. Então o meu único pensamento era preciso entregar, não importa se eu trabalho 12 horas por dia, não importa se eu trabalho no final de semana, eu preciso entregar. Esse era o meu único pensamento. Só que, parando para olhar para a situação, agora que já passou, eu vejo que isso não fazia nenhum sentido. Porque os sêniors que já estavam lá, são sêniors que já tinham um bom tempo de casa, que já estavam lá há 3, 4, 5 anos, que já conheciam toda a codebase, que já conheciam todos os detalhes de implementação, toda a comunicação dos sistemas, e eu havia acabado de chegar, estava passando pelo onboard, então era bem óbvio que eu não ia entregar no mesmo nível desses caras. Mas na minha cabeça isso não era claro, tinha muita névoa, digamos assim, me fazendo não enxergar realmente esses detalhes. E o que eu fiz nesse momento foi trabalhar igual um camelo, trabalhar muito para compensar o que eu não conhecia ainda da Codebase, para compensar que eu ainda não estava na casa há muito tempo, eu compensava isso trabalhando mais. Então era muito comum eu trabalhar mais de 10, 12 horas por dia. Era muito comum eu trabalhar o sábado inteiro, sem ser pago por isso, trabalhar de maneira realmente opcional, porque eu queria entregar, porque eu queria mostrar que eu realmente não fui contratado à toa, que eu merecia aquele cargo. Então, por muitos meses, eu diria uns 3, 4 meses, eu fui levando dessa forma, trabalhando muito, 10, 12 horas por dia, todo dia, trabalhando nos finais de semana, principalmente no sábado o dia inteiro, às vezes uma manhã de domingo, para conseguir entregar, para conseguir compensar. Até que começou a acontecer um problema de saúde, um problema na minha pele, principalmente na região do rosto. Eu comecei a ter uma vermelhidão muito forte, que não fazia sentido. Fui no médico, fui numa dermatologista na época, e ela disse que esse problema era só por causa do estresse. E na minha vida eu não tinha outro estresse que não o trabalho. O trabalho era a única coisa que me causava estresse no dia a dia. Então não tinha como ser outra coisa. E foi aí que eu tomei a decisão que eu ia mudar essa situação. E eu quero contar para você como que eu mudei essa situação e como é que eu resolvi esse problema para que você também possa tomar um caminho parecido, beleza? Então, eu separei as 3 ações que eu tomei que me fizeram resolver esse problema e vou trazer aqui no formato de 3 dicas para você, para te ajudar na sua carreira, beleza? A primeira dessas dicas é tenha uma boa reserva de emergência. Quando eu parei para olhar quais eram os motivos que me mantinha nessa situação de constante pressão, eu identifiquei que um dos problemas era que eu não tinha uma boa reserva de emergência. Isso me impedia de contestar qualquer ordem superior, contestar qualquer prazo maluco, contestar qualquer coisa, porque eu tinha que manter o emprego. Era melhor eu não contestar, era melhor eu engolir alguns sapos do que ser demitido, ficar sem dinheiro, meu nome para o SPC ou para o Serasa. Então, por causa disso, por não ter uma boa reserva, por não ter um bom step, eu acabava tendo que passar por essas situações. Então eu comecei a juntar uma grana justamente para que eu possa tomar o risco de não aceitar alguma ordem, de não aceitar algum prazo maluco, de tentar negociar com mais tranquilidade, porque
Quando você não tem uma segurança, você não tem qualquer tipo de estabilidade, é muito difícil você se concentrar no que de fato importa. Então a primeira coisa que eu fiz depois que eu saí dessa consulta com a médica, depois que eu decidi que eu ia mudar a situação que eu estava enfrentando, foi começar a juntar uma boa reserva de emergência, pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Segunda dica, aprenda a negociar. Quando a gente fala do mundo corporativo, de trabalhar em empresas, você vai ter que aprender a negociar, senão você vai ficar para sempre recebendo pressão e tendo que engolir sapo dia após dia. Você precisa aprender a dizer não e precisa aprender a negociar. Claro que você não vai dizer não de birra, não estou a fim de fazer. A ideia não é essa. Mas quando um prazo absurdo chega para você ou quando uma demanda absurda que você sabe que não é possível de ser feita chega até você, você tem que dizer isso. O que muita gente faz, o modus operandi padrão, é ver que algo é impossível, porque ver que alguma coisa é impossível a gente consegue ver só de bater o olho. Só que a maioria das pessoas tenta aceitar esse prazo, tenta enrolar de qualquer jeito, o projeto atrasa, mas pelo menos você não foi contra, você não se recusou. Só que isso, na verdade, vai te colocar num ambiente onde você vai estar muito pilhado, vai estar com muita pressão para tentar terminar, porque você está vendo a deadline chegar, você está vendo o prazo acabar e pelo menos nos últimos dias você vai acabar trabalhando muito de maneira exagerada para conseguir cumprir um prazo que você já sabia desde o começo que não era possível. Então o que eu recomendo é, sempre que uma demanda chegar até você, avalie todo o processo que você vai precisar para desenvolver essa demanda, avalie quais são as outras demandas que você já tem ou que você vai ter, avalie se você vai ter tempo, se o seu time vai dar conta de resolver aquele problema, se você vai ter capacidade para isso. E se você realmente acreditar que você não vai conseguir, que na sua capacidade atual, na capacidade atual do seu time, não tem como você cumprir aquela tarefa ou aquele prazo, renegocie. Aqui eu gosto de seguir uma linha de renegociar 3 vezes. Então, a primeira opção é você negociar o prazo. Então, se chega uma tarefa com um determinado escopo, vamos colocar de 10 tarefas dentro desse determinado escopo. E você não acredita que seja possível cumprir naquele prazo X, tenta negociar, tenta colocar o prazo um pouco mais para frente. Nesse momento, pode ser que você consiga ou pode ser que não. O prazo ele precisa ser cumprido. Então, nesse caso, eu recomendo que você tente passar para o segundo tipo de negociação, que é a negociação de escopo. Lembra, você tem 10 tarefas para entregar em determinada data. A data a gente já tentou mudar, a gente não consegue por coisas da empresa, porque vai ter um lançamento, por causa de qualquer coisa, a gente não vai conseguir ou a gente não conseguiu mudar a data, mas a gente talvez consiga mudar o escopo das tarefas que a gente tem. Então, em vez de 10 tarefas, poxa, vamos negociar 5, vamos negociar 6, vamos ver quais são as prioridades dessas tarefas que a gente tem nas mãos. Chega para o seu chefe e fala, olha fulano, essas 10 tarefas, nesse prazo, eu não consigo. Vamos negociar o que é de prioridade aqui, vamos tentar dividir em 2 entregas. A primeira a gente cumpre um prazo, as outras que não são tão importantes, que são mais perfumaria, a gente deixa um pouco para depois. E dessa forma você tem uma negociação aí de escopo, onde você reduz o escopo original que você tinha para conseguir entregar no prazo sugerido. Talvez, nesse caso, você ainda tenha dificuldade de negociar, pode ser que aconteça. Então, nesse caso, o que eu recomendo é que você passe para o terceiro tipo de negociação, que é a negociação de workforce, de força de trabalho. A gente tentou negociar a data, não conseguiu. A gente tentou negociar o escopo da tarefa, a gente não conseguiu. Então, o que a gente pode fazer é negociar a força de trabalho. Você não precisa fazer essa atividade sozinho, ou o seu time não precisa fazer essa atividade com o time que você tem hoje. Você pode negociar, trazer mais gente para o seu time, que é a coisa mais normal do mundo. O desenvolvedor sair de um time e ir para outro que está com mais demanda. Então, se você for tech lead ou se você estiver trabalhando sozinho, você pode fazer essa negociação para trazer um outro desenvolvedor para o seu time ou para o seu lado para conseguir te ajudar e dar vazão a essas tarefas. Dessa forma, vai ser bem difícil você não conseguir nenhuma dessas 3 negociações. E talvez nesse momento você esteja pensando coisas do tipo, Levi, na minha empresa isso aí não vai funcionar, na minha empresa, no local onde eu trabalho, a galera é muito cabeça dura, não vai acontecer, eu vou perder o meu emprego. E eu pensei exatamente isso que você está pensando agora. Só que, devido ao problema de saúde que eu estava enfrentando, eu decidi que eu ia mudar essa situação, nem que para isso eu precisasse perder o meu emprego. Justamente por isso, eu segui primeiramente o passo 1, que foi o passo de juntar uma grana para que eu tivesse a segurança de conseguir mudar a situação que eu estava, mesmo que isso custasse o meu emprego. E quando eu mudei esse posicionamento, sabe o que aconteceu? Nada. Exatamente, nada mudou, nada aconteceu de diferente, não fui demitido por causa disso. Inclusive, talvez seja a impressão que eu tive na época,
mas a impressão que eu tive foi que as pessoas nessa empresa passaram a me respeitar mais, porque uma vez que eu comecei a negociar mais e a trazer mais argumentações, eu via que eu estava sendo mais respeitado e mais ouvido. Claro, a ideia aqui não é dizer não por birra ou porque eu não estou a fim de fazer, mas é trazer uma argumentação de dizer, olha, fulano, eu acho que a gente não consegue fazer isso por causa desses motivos, o prazo é apertado, essa tarefa aqui em específico vai demandar muito por causa de X, Y, Z. Então eu trazia todo um poder, um processo de argumentação para conseguir dizer por que não era possível e, junto disso, propor uma solução, que foi a solução das 3 negociações que eu trouxe agora há pouco. Então, desde esse momento, eu tive essa impressão que eu estava sendo mais respeitado e mais ouvido dentro dessa determinada empresa. E a terceira implementação que eu fiz na minha carreira e que eu queria trazer aqui para você no formato de dica, porque funcionou muito bem para mim, eu espero que funcione para você também, é não tenha medo de mudar de empresa. Eu vejo hoje muitos desenvolvedores que não estão satisfeitos, não estão felizes na empresa em que estão, mas ainda não tomaram a decisão de mudar. Ficam empurrando isso com a barriga infinitamente. E hoje, dentro do mercado de tecnologia, o que não faltam são boas empresas. Empresas que pagam bem, empresas que valorizam as pessoas que nela estão, empresas que têm um bom plano de carreira e um bom plano de crescimento para você. Então não tem motivos para você ficar se prendendo em uma empresa onde a relação já não está boa. O que eu faria na sua situação, se você estiver passando por isso, é junta uma grana, junta uma boa reserva de emergência e começa a fazer entrevista, começa a buscar uma nova oportunidade. Eu garanto que mais cedo ou mais tarde essa oportunidade vai chegar até você. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo, do formato. Qualquer feedback é extremamente bem-vindo aí na seção dos comentários. Eu vejo vocês no nosso próximo conteúdo. Aquele abraço!